O Ethereum e as altcoins iniciaram uma tendência de baixa e antes que você me pergunte aí, sim, tenho Ethereum e não vendi nada ainda. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que ainda não vendi Ethereum. Para você que já tem mais tempo aqui no meu canal, sabe que já comecei a realizar Bitcoin desde 90 a 100 mil dólares por unidade. E para você que está chegando aqui agora no meu canal, é a primeira vez que está assistindo meu vídeo, seja bem-vindo. E sim, já comecei a realizar Bitcoin antes dessa reversão, entre 90 e 100 mil dólares por unidade. Fiz vídeos, inclusive, mostrando a quantidade de Bitcoin que eu realizei quando o Bitcoin estava chegando naquelas regiões de topo. E hoje, mais focado em altcoin e esperando a altcoin dar mais uma pernada para a gente começar a realizar sim altcoin. E a gente vai realizar altcoin aí muito em breve, se acontecer de fato uma próxima pernada. E quero estar mostrando aqui nesse vídeo para você hoje, tá bom? Então vamos lá, quero estar te mostrando o que está acontecendo com o mercado, principalmente o que está mexendo com o Bitcoin, porque da queda de ontem. Bom, tudo aconteceu com a queda do S&P 500. A gente sabe que o S&P 500 está caindo, a gente sabe que o mercado tradicional americano está em queda, ações caindo 5%, 6% no dia, o que não é muito bom, sendo que é um mercado que espera uma lucratividade de 2%, 3% no mês e cair 6% no dia é muito mais que a lucratividade de 1 ou 2 meses. Então é muita coisa para o mercado norte-americano. Nesse momento o S&P 500, como você pode ver aqui, está rompendo essa região que é para ser uma região de suporte, o que não é muito bom. E a gente vai ficar atento a toda essa região aqui, porque essa região vai determinar o destino do Bitcoin. Muita atenção para o que está acontecendo aqui para o S&P 500, tá bom? Antes de vir aqui para Bitcoin, quero te passar mais informações importantes, depois a gente vai para as altcoins e quero mostrar para você por que não realizei e por que o Ethereum e as altcoins estão em tendência de baixa, o que não é muito bom para curto prazo, tá? Antes disso, vamos lá. A gente tem aqui, ó, notícia legal para a gente estar acompanhando, porque mostra para a gente se o Bitcoin vem confirmando a sua tese ou não. E a gente vê aqui, ó, ouro não Bitcoin, torna-se um porto seguro para investidores em meio ao caos tarifário. O Bitcoin cai 16% em um mês, enquanto o ouro está estável, está tranquilo e subindo, inclusive, tá? E aqui, pessoal, mostra para a gente aquela ideia que eu sempre passo aqui para você. O Bitcoin, em momentos de caos no mercado, ele não vai ser um porto seguro. Ele também vai ser um ativo caótico nesses momentos que vai te proporcionar queda. Então, se você está aqui no mercado cripto, esperando valorizações de Bitcoin em guerra, esperando valorização de Bitcoin em crise, isso não vai acontecer. Em todos os momentos passados, o Bitcoin provou isso. A gente só tem valorização de Bitcoin em momentos de expansão monetária e onde está tudo ok para mercado de renda variável. Não está positivo para mercado de renda variável, não vai estar positivo para Bitcoin. E a gente vê isso daqui, ó, mais uma vez. Já te mostrei um monte de vezes isso daqui e mais uma vez está aqui a prova e em que em momentos de caos o ouro ele continua sendo o porto seguro dos grandes investidores e o Bitcoin entra em pânico. Caos, queda. E enquanto o ouro está em alta máxima histórica, o Bitcoin está aqui, ó, despencando aproximadamente 30%. Então, nesses momentos em que a gente precisa ver aquela tese de hold infinito, comprar Bitcoin para segurar infinitamente. E eu passo isso daqui para você porque eu fui muito criticado quando eu falei que estava realizando Bitcoin nessas regiões, ó, 90, 100, 105, 110 mil dólares por unidade. Fiz vídeos mostrando as minhas realizações e fui muito criticado por isso e estava falando o porquê das minhas realizações. Não realizei altcoin ainda, porque acredito que a altcoin ainda pode subir um pouco mais, pode voltar dessa tendência que está sendo formado. Mas Bitcoin já comecei a despejar, já comecei a realizar. E aqui está a prova, mais uma vez, de que não existe isso de comprar para segurar infinitamente, porque o Bitcoin vai subir em momentos de caos, em momentos caóticos, em crise, não vai. Tá bom? O Bitcoin vai ser mais um ativo de renda variável que vai estar caindo, assim como S&P 500, Dow Jones e ações dos Estados Unidos. Depois a gente tem aqui, ó, fundo de Bitcoin e Ethereum perderam 4,7 bilhões no último mês. A gente está vendo uma perda, uma saída do mercado de 4,7, oferecendo pressão vendedora. Isso volta para o mercado como pressão vendedora, porque se as pessoas estão vendendo o ETF,
As gestoras precisam vender o Bitcoin, pegar o capital e passar para essas pessoas, tirando 4,7 bilhões de liquidez no mercado, oferecendo para o mercado 4,7 bilhões em venda. Ou seja, aqui a gente tem mais pressão vendedora vindo dos ETFs e mais uma vez prova a tese que eu mostrei aqui para você de que os ETFs vai sim ter um impacto muito negativo no Bitcoin quando iniciarmos o bear market. Então fica atento aí para você que está preso àquela tese de que é alta infinita quando o mercado começar a subir e que os ETFs só vai beneficiar o Bitcoin. Não vai. Tem um lado negativo e muito negativo nos ETFs, já falei um monte de vezes aqui no canal, inclusive tem uma tese sobre isso, e onde o Bitcoin pode chegar com ou por causa da criação dos ETFs, está aqui no meu canal. Depois você pode entrar no meu canal e buscar pela tese do Bitcoin 10K e vai estar aqui no meu canal, tá bom? Depois a gente tem aqui para curto prazo mais volatilidade, que vai acontecer amanhã com a divulgação de CPI lá nos Estados Unidos, ou seja, dados de inflação, onde a gente vai ter um pouco mais de volatilidade em todos os mercados. Bitcoin, altcoin, S&P, o próprio dólar que está despencando, ou seja, o dólar também está perdendo valor. E aqui é que está. Olha só que interessante. Tem pessoas que pensam o seguinte, eu não quero estar em dólar, eu quero simplesmente comprar um ativo onde eu vou ter uma preservação patrimonial. Beleza, o dólar caiu 6%. E o Bitcoin que você utilizou como preservação patrimonial? Caiu quanto? A gente está falando aqui de 30%. Então, nesses momentos que a gente precisa pensar, eu vou fazer hold infinito ou vou surfar uma tendência? Surfo a tendência, coloco lucro no bolso, espero correção, volto de novo para o mercado e assim vou aumentando a minha quantidade de Bitcoins e aumentando também o meu patrimônio. É dessa forma que a gente trabalha aqui no mercado cripto, tá? E quando a gente vem aqui para Bitcoin curto prazo, veja o seguinte, Bitcoin tendência de baixa no curto prazo, tá? Por quê? Olha só, aqui a gente tem a formação, pessoal, de topos e fundos descendentes. É muito nítido a formação de topos e fundos descendentes. Enquanto o Bitcoin não formar topos e fundos ascendentes para reverter essa tendência, a gente tem tendência de baixa de curto prazo no Bitcoin. O Bitcoin, por mais que esteja subindo hoje, da mesma forma que mostrei para vocês ontem estava subindo tudo positivo, altcoin subindo 5%, 6%, 7%, Bitcoin subindo 3%, 4%. Mostrei a mesma coisa e vou repetir mais uma vez. Enquanto o Bitcoin não formar topos e fundos ascendentes, a probabilidade maior é de correção. E o alvo para essa correção está aqui, $71 mil por unidade. Inclusive, tá? Para ser bem transparente aqui com vocês, inclusive fechei metade de algumas operações que tem em contratos futuros no negativo mesmo, tá? Fechei no negativo, aceitei parte de perdas em contratos futuros, mas em spot ainda não vendi, mas eu começo a ter algumas preocupações e já trouxe alguns vídeos aqui para você te falando sobre essas minhas preocupações. E olha só o que está acontecendo com o Ethereum. O Ethereum em tendência de baixa, muito nítido a tendência de baixa do Ethereum. E está claro e evidente essa tendência de baixa sem segurar em nenhum suporte. Todos os suportes estão sendo rompidos no Ethereum. E tem um suporte muito importante que foi rompido, está sendo rompido essa semana, que é o suporte semanal. Aqui nessa região, a gente tinha uma região de resistência. Veja só, aqui a gente tinha uma região que era utilizada como suporte, depois como resistência, depois como suporte, segurou muito bem como suporte no passado. Aqui, mais uma vez, era para ter segurado como suporte para ele passar a subir, para ir para $4 mil por unidade. Não segurou. Ele simplesmente rompeu esse suporte. Agora, o alvo para Ethereum de curto prazo, se Bitcoin volta de fato para 72, está aqui, $1.500 por unidade. Ethereum ainda pode corrigir um pouco mais. Luiz, mas por que você não vendeu o Ethereum ainda? Eu já comecei o vídeo falando, não vendi Ethereum. Ainda tenho Ethereum em carteira. Porque a minha compra de Ethereum não foi para trade. Não foi para simplesmente comprar e vender ganhando 50%, 60%. Foi para segurar um pouco mais. Eu tinha meta de realização agora nesse trimestre, até no máximo final do primeiro semestre desse ano. A gente ainda tem mais um tempinho ainda para segurar o Ethereum. Acredito que ainda continua existindo a possibilidade de uma pernada. Pode ser para correção do Bitcoin, pode ser para correção do S&P 500, pode ser para correção nas ações, correção da queda, tá? Ele pode voltar um pouco para corrigir um pouco da queda. E nessa correção dessa queda, pode corrigir um pouco dessa queda, a gente pode ter as altcoins voltando.
Nisso que as altcoins voltam, a gente pode ter perda na dominância, e na perda da dominância a gente pode ter algumas altcoins subindo muito. Então segurei sim o Ethereum, e ainda continua existindo a possibilidade de Ethereum voltar para 4 mil dólares por unidade, 5, 6 mil dólares por unidade nesse ciclo. Luiz, quando isso vai acontecer? Hoje, amanhã, na próxima semana? Não. Vai levar um pouco mais de tempo. Vamos apanhar um pouco mais, a gente sim vai apanhar um pouco mais, Ethereum pode vir nessa região para voltar a subir só lá para mês de julho, agosto desse ano, e depois a gente ter a reversão de fato de mercado, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Inclusive, quando a gente coloca o Bitcoin dessa forma aqui, quando a gente vai ver a linha de tendência de alta que está sendo formada no Bitcoin com alvo em 72, se chega em 72 e segura, a gente pode ter mais uma pernada no Bitcoin. Já falei sobre essa possibilidade, que pode trazer o Bitcoin, inclusive, para 130, 120 mil dólares por unidade. Eu vou pegar essa projeção e colocar aqui, olha só. Se isso acontece, se é duplicado essa valorização que aconteceu, essa onda de impulsão que aconteceu no passado no Bitcoin, replicado aqui, a gente pode ter Bitcoin a 130 mil dólares por unidade. Depois é fim de ciclo, reversão. E a minha tese aqui sobre alvos de Bitcoin já passei diversas vezes. Não acredito, falo isso desde 2022, 2023, 2024, esse ano mais uma vez. Não acredito em Bitcoin a 200 mil dólares por unidade. Não acredito em Bitcoin a 300 mil dólares por unidade. Alvo em Bitcoin, 100 mil dólares por unidade, 120, 130, no máximo 150. E é por esse motivo que eu realizei Bitcoin, estava realizando Bitcoin quando estava chegando nas regiões de 100 mil dólares. Fiz diversos vídeos aqui para você e te mostrei o porquê estava realizando. Porque não acredito, não acreditava e continuo não acreditando em Bitcoin a 200 mil dólares por unidade. A gente pode ter mais uma pernada e essa próxima pernada pode ser a última pernada para a reversão de mercado, tá bom? Enfim, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa o like, tá bom? Se inscreve também, porque eu estou aqui todos os dias para trazer para você conteúdos como esse, tá? Vou deixar aqui na descrição alguns links de vídeos importantes para você estar assistindo, de teorias e teses que passei no passado e que estão se confirmando agora, tá bom? Então assiste lá, vai fazer sentido para você, e nesses momentos de caos, momentos caóticos de mercado, que a gente começa a pensar e se de fato acontecer essas teses e essas teorias, porque quando está subindo, não. Está subindo, todo mundo é eufórico e empolgado. Mas e quando isso acontece, a gente tem essas reversões, essas quedas de mercado, a gente começa a estar um pouco mais racional, com medo, mas também racional, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.